Bom, vamos recapitular o assunto das funções da linguagem com base nesse texto do Enem. É uma das questões do Enem do ano passado também. Lembrando que esse é um assunto recorrente, tá? Praticamente todas as provas do Enem cai esse conteúdo. Então vale a pena relembrar, tá? Então vamos lá. Vamos entender um pouco o texto, então, o que é o emissor, receptor, do que ele está falando. Então o título do texto é 14 coisas que você não deve jogar na privada. Então ele vai relatar algumas coisas, né? Dar algumas orientações, por que não deve ser jogado na privada, citar os objetos que você não deve jogar também, que pode entupir, pode causar poluição, poluir rios, lagos, mares. E uma coisa interessante que vamos, né, nos deter aqui é o uso do verbo no imperativo aqui no final do texto. Ó. Jogue esses produtos no lixo comum. O verbo jogue está no imperativo, então ele vai regulamentar uma ação ou ele vai dar uma orientação ao leitor. Tá? Então, quando isso ocorre, a gente vai ter em mente que é um texto apelativo ou um texto conativo, linguagem conativa. Tá? Por quê? Porque ele vai trazer essa orientação, vai fazer com que o leitor tome alguma atitude ou faça alguma coisa. Tá? Então, vamos primeiro dar uma recapitulada nas funções da linguagem, que são essas aqui, ó. A função emotiva, que é baseada no emissor, né? Nas emoções, no testemunho, no relato pessoal de alguém. A função informativa ou referencial, que é baseada no contexto, tá? A função poética, que é baseada na mensagem, ou seja, uma mensagem bem trabalhada, com a linguagem, com rimas, com palavras rebuscadas e tudo mais, então linguagem poética. Função fática, que é baseada na interação entre os interlocutores, né? Por exemplo, a ligação telefônica vai usar bastante a função fática. A metalinguística, que é baseada vamos dizer assim, no código, falando sobre o próprio código. A linguagem, falando sobre a linguagem. A resenha, falando sobre a resenha. O poema, sobre o poema. Tá? A crônica, sobre a crônica. E a função apelativa, que é baseada no receptor, ou seja, convencer o receptor a fazer alguma coisa, ok? Então, conhecendo isso, vamos às questões aí sobre esse texto que caiu no Enem. Essa aqui é a questão, essa aqui é a pergunta com as alternativas. Note que ele já traz aqui no enunciado, ó, o texto tem função educativa. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial que busca. Então a gente tem as alternativas. Despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza. Então o restante aí, ó. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se que a mensagem sobre as ações de sustentabilidade está sendo compreendida, ou explorar o uso da linguagem. Ok? Então eu vou ler só o começo para ficar mais fácil de analisar. Só que assim, para facilitar, vou dar uma dica também. A gente pode eliminar essas três últimas alternativas aqui, ó, porque está tratando de função referencial. A C trata de função emotiva, a D trata de função fática, né, que foca aí na interação, e a E a gente pode tratar de função poética. Então, nenhuma das alternativas pode ser a correta, porque ó, predomina nele a função referencial que busca. Então, a função o objetivo da função referencial, no caso, é a alternativa correta, ok? Então, uma questão que cabe você pensar um pouco, você refletir para você chegar na alternativa correta. Então, pensa um pouco. Já dei uma dica aí que não é a C, não é a D e não é a E. Sobraram duas alternativas e dessas duas você vai escolher apenas uma. Vamos lá. Escolher a alternativa correta. Ok. Terminou. Então, vamos à resposta certa. Se você escolheu a B, você acertou. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Essa é a alternativa correta. E agora você deu uma recapitulada aí nas funções da linguagem. Então, bons estudos e boa prova do Enem.